Está no ar, no divã do Gicovati. Hoje eu vou começar falando um pouquinho sobre uma questão que com frequência chega aqui nos inúmeros e crescentes e-mails que temos recebido, que é o tema da paixão. Em que a paixão se diferencia do amor? Afinal de contas, a paixão é uma doença, é um estado extraordinário maravilhoso, é uma coisa que faz as pessoas basicamente sofrerem, ficarem fora de si, ficarem obstinadas e obcecadas. O que é, afinal de contas, a paixão? E as pessoas também têm sempre uma ideia de que paixão é um estado transitório, o que não deixa de ser verdade, e que desemboca num estado mais sem graça, mais vazio, que seria o amor. Então parece que o amor é um estado pequeno perto do que acontece com a paixão. E na realidade é muito importante esclarecer tudo isso, porque como norma as pessoas se perdem demais nesse assunto, que é um assunto extremamente importante. A palavra paixão é usada de uma maneira leviana, como se fosse um sentimento momentâneo, intenso, às vezes até confundido com um grande desejo sexual, e sem rigor, de maneira que o rigor me parece sempre absolutamente fundamental. A paixão teria que ser definida assim, como um sentimento que acompanha um relacionamento amoroso de muito boa qualidade, ou seja, relacionamento que envolve pessoas afins, não é? Pessoas com muito boa afinidade de caráter, de gostos, de interesses, afinidades de projetos de vida, afinidades em geral de nível também cultural, de nível de instrução, quer dizer, todas as coisas que definitivamente determinam, vamos dizer assim, facilidade no convívio. Isso determina um aquecimento, parece que muito intenso da relação amorosa, não é? E, portanto, amor de muito boa qualidade, mas associado a um enorme medo. A paixão seria igual a amor mais medo. E o medo é sempre medo de perder a individualidade, que ela fica terrivelmente ameaçada nesses processos, por causa da fusão que parece que vai acontecendo, o medo de perder a liberdade, porque a pessoa vai ficando extremamente amarrada na outra pessoa. O medo também de sofrimento muito grande, porque existe um risco de dor em caso de ruptura, assim visto como uma dor insuportável, quase insuportável, não é? E além disso, um outro medo esquisito que acontece conosco, que quando está tudo muito bom, quando a gente se sente muito, muito feliz, parece que vai cair um raio em cima da cabeça da gente, o chamado medo da felicidade. Então, quase sempre, a paixão é um sentimento de ótima intensidade e qualidade que vem associado a um enorme medo. O que se costuma chamar de amor, em geral, são relacionamentos mais pobres do que esses de boa qualidade. São relacionamentos que envolvem um tipo de pessoa mais emotiva, emocional, um tipo que ama mais intensamente, mais dedicado, mais generoso, mais calmo, mais ponderado, e um tipo que gosta mais de ser amado, que gosta mais de receber, mais para o egoísmo, mais voltado para a agressividade, mais voltado para a extroversão. Então, esse tipo de relação dá um encaixe diferente, de qualidade inferior, onde um ama muito intensamente, o outro nem é tão intenso no amar, é mais feliz em ser amado, e esse tipo de relação é uma relação, vamos dizer assim, visto como mais frouxa, mais estável. E aí a diferença, quer dizer, se chama de amor a esse tipo de aliança entre opostos, se chama de paixão a uma coisa que ninguém sabe dizer muito bem o que é, mas eu estou dizendo que paixão corresponde a um amor entre pessoas mais parecidas, só que muito associado a uma intensidade sentimental de medo muito forte. Então, a separação muitas vezes acontece nas histórias de paixão porque o medo vence. Quer dizer, se o medo de ficarem juntos, o medo de perder a individualidade, o medo da felicidade vencer, as pessoas se afastam, se separam e experimentam realmente grande sofrimento. Se o medo não vence, ele cede, ele diminui, ele se atenua. E se o medo se atenua, sobra uma intensidade amorosa maravilhosa, de ótima qualidade, mas entre pessoas muito parecidas e, portanto, uma intensidade muito maior do que aquela que costuma acontecer nas relações entre opostos. Ou seja, quando desaparece o medo, que as pessoas acham que acabou a paixão, e isto de fato é verdade, porque aí desaparece aquele clima de tensão, aquela adrenalina, aquela palpitação o tempo todo, fica um clima de sossego, de serenidade, de harmonia, que é uma maravilha. As pessoas acham que o fim da paixão é uma coisa ruim, e na realidade é o início de uma fase maravilhosa de concórdia e que
costuma começar com a paixão. Os amores entre opostos nunca dão paixão, a não ser eventualmente por parte de um dos membros da relação, e é sempre um lugar onde existem muitas discrepâncias, diferenças e muitos outros problemas envolvidos também. Muito bem, vamos agora para os nossos ouvintes, temos vários ouvintes na linha. O seu nome, por favor? Oi, boa noite, doutor Giacovacci. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Meu nome é Lopes, eu tenho 6 anos. É o seguinte, doutor, a minha dúvida é mais voltada para a profissão, tá? O meu problema é em relação à minha profissão. Para você entender um pouquinho, eu comecei estudando publicidade e propaganda, tá? Sem saber muito bem o que eu queria para minha vida, tá? No meu segundo ano de curso, eu comecei a estudar algumas matérias como sociologia, antropologia, até mesmo psicologia no curso de publicidade e propaganda. Comecei a gostar muito dessas disciplinas, escolhi fazer um curso de ciências sociais em paralelo, tá? Então fui fazendo 2 faculdades aí juntas ao mesmo tempo. Assim que eu me formei em publicidade e propaganda, eu comecei a procurar emprego na área de ciências sociais, né? E o que eu percebi? Que era muito difícil, né? Eram pouquíssimas vagas e o salário era muito ruim, né? Qual foi minha decisão? Eu tranquei o meu curso de ciências sociais, comecei a fazer entrei numa pós-graduação, né? Numa escola conceituada aí na área de marketing e administração, e comecei a trabalhar, vamos dizer assim, como consultor comercial em empresas de tecnologia. Hoje eu sou um consultor comercial, tá? Já estou há 1 ano na profissão, tenho um salário relativamente bom para quem está trabalhando há 1 ano, né? Mas estou um pouco infeliz em relação ao que eu quero da minha vida. Então, eu não sei se eu retomo meu curso de ciências sociais, porque, enfim, eu era feliz naquele curso. Aqui você teria que realmente fazer uma opção muito difícil, não é? Que é entre, vamos dizer, felicidade, alegria, prazer no exercício de uma atividade e a remuneração, porque, como regra, o indivíduo que trabalha com ciências sociais não é um indivíduo que tem remuneração parecida com aquilo que se ganha em marketing, publicidade e outras áreas, né? Exatamente. Então, é exatamente esse o meu dilema, assim, mesmo porque eu tenho um custo de vida assim relativamente alto, né? Então eu gosto de bons restaurantes, gosto de viajar, enfim, eu já venho de uma família que tem um nível financeiro relativamente bom, então quando eu fui procurar emprego na área de ciências sociais, quer dizer, o salário era referente a 30%, 40% do que eu ganho hoje, assim, sabe? É isso mesmo. Então, veja só, você aqui, pelo jeito que você fala, parece que você vai ficar mais voltado para a área de marketing e propaganda, ou na área comercial onde você está agora, e provavelmente curtindo, o que não é nada de ruim, quase como atividade paralela, ou como hobby, ou como gosto, a leitura e os estudos de ciências sociais, de humanidades em geral, de ciências econômicas, psicologia mesmo, enfim, toda essa área de humanidades mais teórica, mais generalista e que provavelmente cria condições menos favoráveis para a remuneração, para a maioria das pessoas, mas que dá muita alegria e muita satisfação. Então, eu acho que às vezes a gente não tem muita escolha, a não ser ter a atividade, uma atividade como atividade básica de remuneração mesmo, e a outra como atividade lúdica de lazer para as horas de mais próprias e mais individuais da gente mesmo, não é? Essa seria uma opção. A outra seria abrir mão desses confortos materiais que, pelo jeito que você falou, você não está muito afim de fazer. Então, nem adiantaria a gente sugerir uma coisa desse tipo. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Doutor Flávio? Eu? Oi, é o André que está falando. Tudo bem? Pois não, André. Boa noite, né? Tenho 33 anos, eu estou passando por um... Quantos anos? 33. Eu estou passando por um problema, vou tentar resumir para o senhor, se vai ser bem breve, né? Sim. Eu tinha 27 anos, eu conheci uma garota, ela tinha 24, e uma loucura, aquela coisa toda pô, sei lá, cheio de tesão mesmo e tal. A gente acabou em 1 mês se conhecendo, a gente fez o que tinha que fazer, e desse fruto veio uma criança, né? Sim. E a gente tentou, e ela é muito geniosa, é uma pessoa até... A moça ou a criança? A moça. Até outro dia, acho que foi na semana passada, eu estava vendo o senhor falar sobre isso, assim, semana retrasada, não sei.
de uma pessoa que era, de pessoas que não têm medo, essas coisas psicóticas, alguma coisa relacionada a isso? Psicótica não. Pessoas destemidas são pessoas difíceis de você estabelecer limites. Então são pessoas mais assim com distúrbio de personalidade, e às vezes é assim mais na linha de comportamentos agressivos ou de egoístas, né? Exatamente, não tem medo, assim, não tem medo de nada, assim, encara a mãe, encara o pai, encara qualquer um. Não tem medo de nada, assim, temor de nada e tal. E assim, a gente acabou ficando junto, meio que mais forçando uma situação por causa da criança e tal. A gente acabou, mesmo não se conhecendo bem, né? A gente acabou tendo uma casa e era muita briga, briga demais, assim, coisas absurdas, assim, de palavras. E quase até mesmo partindo para o lado físico, assim, né? Nada muito bacana, e a criança acompanhando tudo isso, né? Sim. E desse fruto, assim, a gente teve uma outra criança, né? Quer dizer, isso foi há 4, 5 anos atrás, hoje vai fazer 5, outro vai fazer 3 anos, assim. E faz um ano que eu saí de casa, porque era insuportável, assim, nosso relacionamento, e até sair mesmo para dar uma qualidade de vida melhor psicologicamente para as crianças, né? Para elas acompanharem o pai e a mãe se degladiando, com a falta de respeito tremenda, assim. Então agora faz mais ou menos umas 2 semanas que eu não os vejo, porque a gente teve até um problema aqui em casa aqui também, que ela veio aqui, deu um escândalo, fez escândalo e não sei o quê, a gente tinha acordado verbalmente, né? Fim de semana foi com você, fim de semana foi comigo. E tá difícil, assim. Então a gente está partindo realmente para o lado da justiça, assim, para legalizar essa situação, né? Sim. Eu não gostaria, mas não tenho o que fazer. Então eu tô sofrendo muito com isso, assim, porque eu sinto muita falta deles, né? Então, André, o que eu posso só é ficar triste junto com você, porque quando a gente comete esses equívocos de apressadamente, ou por tesão, ou por encantamento, com o lado que possa ser divertido, alegre, expansivo, e até exuberante dessas pessoas mais destemidas, mais egoístas, mais irreverentes, depois elas têm, você quando estabelece vínculo, e principalmente quando tem filhos, e não só 1, 2 filhos, né? Então você realmente tem problemas práticos hoje para resolver que não são nada desprezíveis, e provavelmente na medida em que você não fizer todos os gostos e caprichos e não satisfizer todos os interesses dessa sua ex-companheira, provavelmente ela vai também sabotar e complicar a sua relação com as crianças. Isso não seria nada de novo. Infelizmente acontece com regularidade. Ainda assim é melhor do que as crianças crescerem assistindo brigas que em breve iriam partir para a violência física, o que é horroroso do ponto de vista da formação das crianças, né? Um pouquinho de paciência sua, mas impossível você imaginar qualquer solução que não seja pela via da justiça, e ainda assim vamos ver se as normas judiciais vão ser cumpridas, porque essas pessoas, como a gente disse, não tendo muito respeito e não tendo muito medo, às vezes não respeitam nem mesmo aquilo que a lei exige. O que é fato é que, infelizmente, quando a gente erra, isso tem um preço e a gente paga por esse preço na continuação. Não é só quando a gente comete certos delitos e a gente vai preso. Tem vários tipos de prisão aqui mesmo do lado de fora. A gente erra, comete vamos dizer assim, decisões precipitadas, paga um preço e às vezes sob a forma de sofrimento bastante grande. Eu espero que você tenha docilidade e paciência para suportar bem este período dos próximos anos, que não vão ser tão fáceis para você. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos agora mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Meu nome é Fábio, tenho 46 anos. Pois não, Fábio. Doutor, eu moro nos Estados Unidos agora, mas sou originário da cidade de Petrópolis. Sim. Há 13 anos eu conheci uma garota aí, né, e viemos tendo, assim, papo sempre cordiais, né. Não entendi. Então, o Fábio, ela mora aqui no Brasil? Mora aí em Petrópolis, Em Petrópolis, e você está nos Estados Unidos? Eu estou nos Estados Unidos. Então, ano passado, né, a gente conversando, né, ela falou para mim que o casamento dela tinha acabado, né, que ela ia separar, independente de eu gostar dela, de ela gostar de mim, né, e eu acreditei nisso. Quando foi em julho, eu voltei pro Brasil, né,
esperando a gente completar esse relacionamento. Aí tivemos um relacionamento sexual, né? Ficamos vivenciando, né? E ela tem uma filhinha de 8 anos. E eu esperava que isso acontecia. E foi, os meses passou, eu fiquei 6 meses aí até janeiro desse ano, e ela não se resolveu. Eu resolvi voltar para os Estados Unidos, mas mesmo assim, continuamos tendo nosso tato, né? E agora, 17 de abril, eu fui aí, né? Encontrei com ela continuou com aquela mesma situação, falando que não tinha coragem de sair de casa, cada filha, né? E o marido sempre corrigindo ela, se ela saísse que a filha ia ficar com ele, né? E, pô, eu saí daí agora dia 24, né? Tudo bem, amamos, ficamos aí 4 dias juntos, né? E agora, assim, sexta-feira, né? Ela começou com aquela conversa fria e eu já desconfiei. Aí eu perguntei, você voltou pro marido? Ela disse que voltou. E falava que me amava, que é o homem da vida dela, que a gente ia viver junto, né? E eu até agora não entendi isso, estou assim sem chão. Então, Fábio, na realidade o que acontece aí é mais ou menos parecido com a abertura do programa que eu fiz. Quer dizer, uma história de amor, provavelmente até intenso bilateral, não acho que não havia sentimento da parte dela, e de repente, na hora H, o medo, que em geral está dentro da cabeça das pessoas, as pessoas acabam transferindo para fora, como se fosse medo de algum problema objetivo, medo relacionado com alguma outra, vamos dizer assim, a gente projeta este medo nas dificuldades objetivas. Então, em vez de perceber que existe um medo interno dentro da cabeça, a pessoa acaba por se colocar como vítima de uma pressão, por exemplo, do marido ou do ex-marido, ou por causa da criança, usa isso como pretexto externo para, na realidade, não ter coragem de dar continuidade ao relacionamento amoroso que vale a pena. Em outras palavras, provavelmente aqui, entre o amor e o medo, venceu o medo. E então a história termina, como não é raro, como a maior parte dessas histórias até hoje, infelizmente, termina com separação daqueles que se amam. O que é extremamente triste, mas que tem que ser tratado com objetividade. Acho que você deveria considerar isso como um fato mais ou menos definitivo, definido e sem chance de ser revertido, não é? Vai para frente, toca a sua vida. Se você tem esse gosto, essa capacidade pelo amor, certamente alguma outra moça com iguais propriedades vai aparecer na sua vida e vai acabar dando tudo de acordo com aquilo que você gostaria. Você, pelo jeito, foi mais corajoso do que ela. Ela, na hora H, fugiu de medo. É uma pena, mas é assim a vida, e isso acontece em mais de 90% das histórias de paixão. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos aqui o e-mail do Braulio, que mandou a seguinte mensagem: Dr. Flávio, sou muito discriminado por ser homossexual passivo. Sou uma pessoa correta e honesta, mas fico muito desanimado ao ouvir as pessoas falarem absurdos sobre homossexuais. Me sinto profundamente desrespeitado. O que faço para não me sentir tão oprimido? Ô Braulio, na realidade é muito difícil não ficar oprimido, humilhado, quando as pessoas tratam a gente de um modo desconsiderado. É extremamente lamentável que isso continue a acontecer, mas a verdade é que existe um bom número de homens que crescem, mas continuam com um tipo de maldade, agressividade e humor parecido com aquele que existe nos meninos de 7 e 8 anos de idade, que, aliás, também pegam aqueles outros meninos mais delicados e começam já a chamar por apelidos pejorativos, ligados assim, já desconfiando da sua futura sexualidade. Também chamam os gordinhos de baleia, os baixinhos de tampinha. Os mancos, eles debocham com uma maldade, com uma grosseria extraordinária. Infelizmente também, um bom número de adultos, homens adultos, continua dentro desse mesmo clima e gosta de ficar debochando, de ficar desconsiderando e humilhando aqueles que são diferentes, especialmente nas questões da sexualidade, mas também em relação a outros aspectos da maneira de ser e de se comportar dos adultos. É lamentável, é um preconceito grosseiro, e a única coisa que eu posso dizer a você é o seguinte: você não deveria se sentir desrespeitado, porque quem te desrespeita é gente que não tem a menor delicadeza de sentimento, é gente que continua cultivando uma grosseria e uma maldade
que é realmente própria da pior faceta daquilo que se chama de machismo. O machismo, na verdade, envolve uma maneira masculina de ser grosseiro, de ser agressivo, de ser malvado, de ser maldoso. Isto é realmente alguma coisa que, apesar de toda a evolução desses últimos 40 anos em que o mundo aparentemente melhorou, em muitos aspectos relacionados com a vida afetiva, sexual, parece que nesse aspecto a maior parte dos homens continuam muito grosseiros e muito bárbaros. E você acaba levando esses coices imerecidos, indevidos e injustos, porque a sua vida é uma vida, como você mesmo diz aqui, correta, honesta, e, portanto, você tem o direito de exercê-la da forma que bem lhe aprouver. Eu só gostaria que você se sentisse menos oprimido e desrespeitado, porque quem te desrespeita não merece esse tipo de sentimento vindo da sua parte. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor. Boa noite. Boa noite. Meu filho tem 19 anos e faz 2 anos que eu me separei de uma maneira abrupta. Meu ex-marido resolveu sair de casa e ele já sofria de enurese noturna. Você pode abaixar só o rádio, por favor, que está dando uma interferência brava. Então, seu filho já... Agora tá ele já sofria de enurese noturna. E agora agravou muito, E já tem 19 anos, já fiz vários exames com ele. E ele é uma pessoa excelente, super estudioso, super bem resolvido, né, na verdade. Ele não, me diga uma coisa, ele não fica meio inibido e com dificuldade de sair ou de passar o fim de semana na casa? Pois é, essa amigos, que é a questão. É por causa da enurese? Então, ele vai. Só que às vezes acontece esses episódios, aí ele esconde as coisas, é algo bem desastroso mesmo, né? Sim. Eu queria saber se você tem algum envolvimento psicológico. Mas existe algum, os exames todos que ele fez, nada? Todos normais. Todos normais? Urodinâmica, tudo normal. E ele é um indivíduo normal também, de comportamento? Normal, comportamento, normal. Estudioso, ele tem muita... ele está muito confuso com essa separação. Ele tem muita Essa separação aconteceu por quê? Porque, na verdade, eu me casei grávida. Sim. E a gente, eu não cheguei ao tempo de conhecer meu ex-marido, nem ele. Então, ele tinha projetos diferentes dos meus. E com o tempo foram vindo as cobranças, né? Para cada um viver dentro do projeto, né? Sim. E até que um dia eu achava que estava tudo bem. E um dia ele resolveu sair de casa e foi embora mesmo. Sim. E ao mesmo tempo, vamos supor, ele é muito meio moleque, voltou a ser vida de solteiro, não é muito responsável, deixa as coisas sempre para alguém se responsabilizar das coisas, dos atos dele, ou o pai, ou o irmão, ou eu, sabe? Sempre tem alguém. Me diga uma coisa, e o menino está muito revoltado com o pai, mas a enurese piorou depois da saída do pai ou não? Eu acredito que piorou. Sei. E ele toma algum tipo de medicamento para isso? Ele tem tomado etofranil. Então, costuma ser esse o remédio, que é um antidepressivo, mas que por razões que também eu não sei muito bem, é um remédio que costuma funcionar bem para a enurese noturna. Eu não saberia dar nenhuma hipótese explicativa mais definida para essa enurese, quer dizer, essa coisa de continuar urinando à noite, né, não tendo desenvolvido o controle sobre a urina à noite, que a grande maioria das crianças aprende espontaneamente pelos 2, 3, 4 anos de idade. E todos os exames normais, o menino psicologicamente normal, não tem nenhum outro tipo de problema, porque às vezes acompanha outros problemas, ou de convulsão, ou de outras dificuldades. Nenhum problema, e infelizmente ficou com esse ranço aí, piorado evidentemente pela situação psicológica. Mas eu acho que seria até injusto atribuir demais só à questão psicológica, porque o menino já vinha com esse problema, quer dizer, psicológico ligado à separação, não é? Evidente que ele, pelo jeito, tem um temperamento bem diferente do pai, no sentido de ser mais responsável, mais sério, o que torna essa questão da enurese mais chata ainda para ele. Mas quem sabe com o etofranil e com o tempo e com amadurecimento dele ainda maior, ele vai conseguir superar isso. Muito obrigado pelo seu e-mail, pelo seu telefonema, perdão. Temos mais um ouvinte na linha, seu nome, por favor. Ricardo. Pois não, Ricardo.
Oi, doutor Jacovati, boa noite. Boa noite. Seguinte, eu estou casado há 11 anos com a minha atual esposa. Há 2 anos atrás eu fiz uma cirurgia bariátrica, emagreci por conta de estar com excesso de peso. A parte sexual era difícil e depois eu fiquei doente, tive um linfoma. E nós não temos sexo há 2 anos quase. Ela é muito minha amiga, nós somos assim muito grudados, não fazemos nada separado, fazemos tudo junto. Eu conheço os pensamentos dela, ela conhece os meus pensamentos e nenhum dos dois sente muita falta. É comum um casamento ficar assim, sem sexo? É normal? Pode ser considerado normal? Porque realmente eu não sinto falta hoje. Eu sinto falta de estar abraçado, estar junto, estar trocando carinho. Igualmente, ela também sente falta disso. Vocês estão juntos há 11 anos, é isso? 11 anos. Não tenho queixa nenhuma com ela. Nenhuma. E nem ela de você? Não, nenhuma. Então, isso é maravilhoso. Isso aí é justamente aquele amor de qualidade que acontece quando existem afinidades, não é? Ela, inclusive, viaja às vezes a trabalho e eu sinto mais falta de estar junto, estar com o braço junto, mão dada, fazendo um carinho, fazendo uma cosquinha na hora de dormir, do que sexo propriamente. Propriamente, né? O linfoma exige tratamento ainda ou já foi resolvido? Está em manutenção, certo. Agora. E neste momento você toma algum tipo de remédio que poderia justificar esta dificuldade sexual absoluta ou não? Não, no momento já não tem mais, inclusive porque eu perdi muito peso, o peso é responsável pela dificuldade, né? Quantos quilos você perdeu? 45. Sei. Agora você está com peso bom? Peso normal. Normal. Então, e a vida sexual antes dessa cirurgia era boa ou era também... De qualidade. De qualidade, mas com frequência baixa, né? Com frequência baixa. Isso. Então, Ricardo, isso é exatamente o que costuma acontecer nas boas relações amorosas. E é curioso porque quando os relacionamentos são muito próximos e as pessoas são muito amigas, né, parece que isso aqui diminui aquela compulsão para uma sexualidade muito intensa e muito forte. E às vezes as pessoas têm tanto prazer em outros ingredientes relacionados com a vida em comum, né, de conversar, de namorar, de ficar mesmo abraçado, de mão dada, e de dormir abraçadinho, que às vezes até esquecem de ter vida sexual. É evidente que por causa da cirurgia e depois por causa do linfoma, vocês tiveram uma interrupção longa da vida sexual, o que acabou por determinar uma dificuldade de retomada disso, né? Ainda que a retomada viesse a acontecer nos termos que era antes, ou seja, porádicas relações, mas quando acontece, muito boa para todo mundo, que é exatamente o que costuma acontecer nas melhores relações sentimentais. Relações são mais de qualidade do que de quantidade e isto pode voltar a ser resgatado se vocês se empenharem um pouco nessa direção. Mas é preciso um esforço, quase que um esforço ativo. Quer dizer, é preciso que vocês, inclusive, compreendam que o sexo é uma coisa que não caminha junto com a ternura. A ternura é numa direção, o sexo é na outra. Eu, às vezes, de brincadeira, sempre gosto de falar isso, né? Como se o amor fosse para cima, altaria, e o sexo é baixaria. Então tem que mudar o canal para baixo, se quiser, momentaneamente, né, transformar vamos dizer assim, a dupla numa dupla onde exista contexto mais amoroso, mais erótico também, e poder esfriar um pouquinho esse elemento amoroso. Isto é absolutamente normal, mas não custa vocês tentarem recriar um pouquinho que seja da intimidade erótica. Muito obrigado pelo seu telefonema. Eu tenho aqui um e-mail da Carla, que nos escreveu o seguinte: doutor, tenho 48 anos e recentemente fiz histerectomia total. Retirei os ovários e, ao invés de agradecer os resultados pós-cirúrgicos, me sinto muito mal. Entrei em depressão e não tenho forças para me dedicar à vida, ao trabalho e à família. O que faço? Então, Carla, em primeiro lugar, você talvez esperasse que uma felicidade ou um bom humor depois da histerectomia, e talvez com certa ingenuidade, porque a verdade é que muitas mulheres sentem um peso muito grande quando retiram os seus órgãos sexuais relacionados com a reprodução, mesmo quando elas não têm a menor intenção de ter mais filhos, mesmo aos 48 anos de idade, quando esses órgãos a rigor não servem a não ser para eventualmente provocar mal-estares, doenças e desconfortos. Porém, ainda assim, quando a gente realmente faz a cirurgia, existe este quadro depressivo que você está se queixando, porque parece que a gente tem essa ideia do nunca mais, né? Nunca mais vai poder realmente ter filhos, nunca mais vai menstruar, nunca mais uma série de coisas. Esse nunca mais é sempre uma coisa pesada, penosa, que dá um tanto
de desconforto, susto e medo em muitas pessoas. De maneira que a conduta aqui é realmente aceitar que a depressão era uma possibilidade maior do que você imaginava, e que quando a depressão exige um tratamento medicamentoso, não é? E esse tratamento medicamentoso também tem problemas. Aliás, eu aproveito para responder o e-mail de uma outra ouvinte que também me falou que teve depressão, começou a tomar a medicação antidepressiva, ficou muito melhor da depressão, mas que a capacidade orgástica, quer dizer, a dificuldade dela para ter orgasmo, aumentou muito ou praticamente se tornou impossível. Então eu já vou lhe antecipando também, se você tomar medicações antidepressivas, quase todos os antidepressivos têm esse efeito complicado durante o seu uso, ou seja, nem sempre são medicações que predispõem ou facilitam a vida sexual, e podendo realmente travar, inibir, bloquear mesmo o orgasmo feminino, assim como podem retardar prolongadamente e tornar difícil a ejaculação masculina. Isso é um efeito temporário durante o uso do remédio só, e depois as coisas voltam ao normal. Eu digo que você deve procurar um médico porque a depressão exige um tratamento medicamentoso e não é nada improvável isso que lhe aconteceu. Ou seja, na realidade é muito comum até, porque depois de cirurgia mais ou menos extensa sempre. E em particular esta que mexe com, vamos dizer assim, o útero da mulher, mexe com a capacidade reprodutiva, ainda que não fosse mais para ser usada. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos mais um ouvinte na linha, seu nome, por favor? Caiu a linha. Então, tenho mais um e-mail aqui para responder. Eu respondo o e-mail da Márcia, que é o seguinte: Dr. Flávio, tenho 42 anos e me envolvi com um homem casado. Não tenho dúvidas em relação ao amor que ele sente por mim. Ele me trata muito bem, não como uma amante, mas como uma namorada. Mas, pelo que diz, ele ama muito a mulher dele e a trata da mesma forma. É possível que um homem ame duas mulheres ao mesmo tempo? Então, Márcia, não é muito comum, e não é muito comum também que isso aconteça por tempo indeterminado. Mas durante, vamos dizer assim, a transição de um relacionamento, de um tipo de relacionamento para outro, isto absolutamente pode acontecer. Quer dizer, se ele tem, vamos dizer assim, com a esposa, um relacionamento que envolve uma diferença, algumas diferenças muito grandes. Quase sempre esse é o mais provável. Quer dizer, que ele tem a relação com a mulher dele, onde existem muitas diferenças, ou são pessoas de temperamento e caráter opostos, onde ele talvez a ame mais do que ela a ele, onde ele talvez se sinta mais feliz, vamos dizer assim, do ponto de vista sentimental do que ela, e até certo ponto um tanto frustrado pela não correspondência. De repente, encontra em você um outro tipo de relação, onde existe mais afinidade, onde existe contrapartida, onde existem os dois lados, da ida e da vinda. E, evidentemente, neste caso, existe uma relação entre opostos dele com a mulher, uma relação entre pessoas parecidas entre ele e você. Ele, numa fase de transição em que ele está deixando de valorizar um certo tipo de sentimento ou um certo tipo de relacionamento, para começar a valorizar um segundo tipo de relacionamento, durante um certo tempo a pessoa fica mesmo sentada em duas cadeiras, quer dizer, fica achando graça na esposa e fica também achando graça na namorada, no seu caso. Isso significa que ele ainda está, vamos dizer assim, mudando de patamar de encantamento sentimental. Ele ainda não está, vamos dizer assim, sentimentalmente bem amadurecido e, portanto, ainda não tem definido essa transição. Depois ainda pode entrar numa fase em que ele já perde o interesse pelo tipo de relacionamento entre opostos, que seria, vamos supor, não é? Estou supondo sempre que o relacionamento conjugal seja entre opostos, porque tivesse ele muito feliz no casamento, dificilmente teria uma relação conjugal assim forte com você. Então, eu penso que realmente o mais provável aqui é que aos pouquinhos ele vá se decidindo numa direção, não é? Numa direção mais pró
relação de afinidade. Mas esse processo pode demorar muito tempo. Eu não sei se vale a pena você esperar. Aí depende de você e da sua natureza, de como é que é a sua vontade de se relacionar com ele ao longo do tempo. Mas, de todo modo, temporariamente é possível, sim, que ele não esteja mentindo e que ele realmente ame as duas ao mesmo tempo. Muito obrigado pelo seu e-mail. Agora sim, temos um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Meu nome é Adão. Pois não, Adão. Eu queria saber a dúvida que eu fui casado há 8 anos e fiquei com assim, me separemos, tenho 2 filhas. E eu fico pensando assim, às vezes pegar filho para morar comigo, hoje eu sou casado, tenho 2 filhos com a atual esposa, né? Quanto tempo faz que você está casado? Ela vai fazer 11 anos já. Segundo casamento. Segundo casamento. E os filhos do primeiro casamento têm quantos anos? A mais velha já tem 17 e tem a outra com 14 anos, né? Certo. E você quer que eles venham morar com você? Isso, eu quero, só que eu ainda tenho em dúvida se a futura, se a atual esposa, se o relacionamento vai ser bom ou não. E qual é o relacionamento atual dessas suas crianças menores com os irmãos mais velhos? Então, assim, porque na verdade eles moram um pouco distante da onde eu moro hoje, né? Sim. Então quase não se vê, é difícil, eles estão tendo contato. Né? Sim, porque em geral dá problema, hein? Você vai aumentar a quantidade de problemas, porque em vez de 2 filhos aí, você vai ter 4, 2 filhos dessa sua esposa, quer dizer, 2 filhos legítimos dela, 2 filhos que vão ser enteados. A sua ex-esposa vai aceitar bem, se você quiser pegar os filhos para ficar com você? Então, aí isso também a gente tem dúvida, né? Talvez, como eles moram longe, não sei se vai estar sendo, assim, ela ter condições de estar sempre vendo ele, porque ele vai estar um pouco distante, né? Sim. E ela casou de novo? Já casou, já tem um filho com o marido, com o futuro marido que ela já está, com quem vive hoje, né? Sim. Então também já tem outros filhos. Sim. Então, aí depende, primeiro, da sua ex-mulher aceitar. Segundo lugar, da sua atual mulher aceitar. Terceiro lugar, dos seus filhos quererem, né? Porque nessa idade você não pode decidir mais por eles também já têm opinião própria, não é? E depende de todo mundo depois ver se entende, porque não é só querer, depois precisa ver, morando todo mundo, vão se entender, não é? As chances disso funcionar, você tem uma casa suficientemente confortável? Cabe mais 2 aí folgado? A casa cabe, né? A casa tem bastante cômodo, tem espaço para eles, confortar eles bem também. Tá bom. E onde eles moram é mais incômodo, é mais difícil? A situação não é muito boa, né? Lá. Mora, interior de São Paulo, é bem distante disso aqui. Sei, quer dizer, a situação sua é melhor do que a da sua ex-mulher. Sem dúvida. Então, quer dizer que para os filhos seria mais conveniente e confortável ficar com você. Sim. Então, se a sua ex-mulher concordar, se a sua atual mulher também concordar, eu acho que pode ser uma boa para os meninos, né? E certamente é uma boa para você, né? Ter todos os filhos junto com você. Agora, precisa ver se todo mundo vai topar. Não é fácil conseguir isso, hein, Adão? Se você conseguir, você vai ter feito uma proeza muito, muito boa. Você se dá bem com a sua ex-mulher? Sim. A gente não tem muito, assim, como eu falei anteriormente, a gente não tem muito contato, né? Sei. Só quando eu vou ver eles mesmo lá, que está meio distante, né? Sei. Mas relacionamento, assim, a gente é boa, tem relacionamento é bom, assim, a gente conversa bom, assim, Sei. tem um diálogo bom. Ela é uma pessoa fácil, ela não vai encrencar? Não, de coisa que não. Então tenta, porque também aqui o pior que pode acontecer é os meninos chegarem aqui, então o maior problema seria eles não se sentirem confortáveis na sua casa, né? Então teria que fazer talvez uma coisa mais experimental primeiro, talvez trazê-los aí para as férias de julho, deixar eles ficarem uns 15, 20 dias seguidos, morando dentro da sua casa com os seus filhos atuais, né, os menorzinhos com a sua atual, para ver se todo mundo se dá bem. Se todo mundo se der bem, então no fim das férias você vê se dá uma forçada de barra para ver se eles vêm morar com você. Mas eu acho que cabe primeiro fazer uma pequena experiência, e a experiência aí basicamente seria essa, trazer eles durante as férias para vir ficar uns 20 dias na casa para ver como é que isso funciona na realidade. Às vezes a gente tem uma ideia ótima e depois na prática essa ideia não funciona tão bem. Então não custa testá-la também na realidade, né? Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Meu nome é Solange. Solange, e, doutor Kovács, eu estou até um
pouco emocionada de falar com o senhor, porque o senhor, na verdade, mudou a minha vida de eu ouvir o seu programa e eu espero ansiosamente. Se você fala isso assim, quem fica emocionado sou eu. O senhor tem uma bondade, uma ternura, mesmo para falar minha mente com as pessoas, que eu pensei que não existiam mais pessoas como o senhor. O senhor é maravilhoso, é um Muito ídolo para mim. Doutor Chico Ward, eu tenho fibromialgia, dizem que fibromialgia, depois disseram que não era, que era de uma depressão muito grande que me causava dores. Qual é a sua idade? Eu tenho 55 anos. Sim. Sou solteira, moro em Curitiba. E daí eu comecei a fazer um tratamento pelo INSS e não consegui continuar porque não aguentava esperar do meio-dia até a 1h, mais ou menos, que eu era atendida. E daí falei com o psicólogo, ele falou, não, vem aqui, vamos conversar. Aí eu comecei a pagar pouco para ele e comecei a ir. Depois nem o pouco que eu pagava, eu não consegui mais pagar. Daí ele disse, não, você não pode parar, eu vou te tratar assim mesmo. Só que ele me trata extremamente mal. Primeiro que ele é freudiano e ele não fala nada. Daí eu falei para ele, olha, se eu vou falar com uma pedra, eu não venho mais aqui. Se você não vá comigo, eu não venho mais aqui. Daí ele começou a conversar algumas coisas. Mas assim mesmo, eu desabafei todos os traumas que eu tinha sexuais da infância, de ser totalmente castrada, de ter uma inibição total, por uma irmã que eu convivo junto hoje, de 80 anos, e um irmão de 57. Quantos anos tem a irmã? 80. Quer dizer, bem mais velha, então. Bem mais velha, eu fui criada por ela. E tenho um respeito e uma adoração enorme por ela, mas a gente não converge as ideias, então ela me trata como se tivesse 14 anos ainda, é aquela coisa. Então, eu comecei a fazer tratamento com ele, só que daí ele me deixa esperando, ele às vezes passa 20 dias, nesses 4 anos e meio, 20 dias sem dar notícia nenhuma. Se ele me diz alguma coisa e eu não tenho direito à resposta, ele só diz assim pra mim, quarta-feira, e não me dá direito à resposta. Eu choro uma semana para depois conseguir falar com ele de novo. E me apaixonei por ele, porque eu sou sozinha, eu nunca tive um namorado firme, ele sabia que eu era uma pessoa carente, solteira, tendo feito sexo a primeira vez com 47 anos, e eu acho que ele me deixou dependente. Eu falo isso pra ele só dá risada. E falei que estava apaixonado, falei, por favor, me diga alguma coisa assim, não se apegue a mim, ou alguma coisa parecida. Então, eu sou extremamente sensível de chorar por um animal maltratado, chorar dias e dias sem fim, por uma criança que eu vejo, de ficar quase doente. E daí, eu não sei se convém a mim, eu não converso com ninguém. Sou totalmente solitária. Não tenho amigos, não tenho amigas, e convivo só com esse meu irmão e essa minha irmã. E o senhor acha conveniente que eu continue na terapia? Quando eu digo que eu vou parar, ele disse, você quer acabar comigo, você está acabando comigo. Porque ele é separado, ele estava se separando na época. Mas me diga uma coisa, tem alguma coisa, essa paixão vira alguma coisa de fato ou fica só no... Não vai ficar da parte dele, nada, porque ele nunca me tocou, sim, nunca deu esperança, então... Só que ele deu alguns pulos. Assim que pra mim foi um oásis. É tipo assim, você quer que eu ponha outra mulher no teu lugar? Não tá aguentando, não tá dando conta? Ou tô com saudade de você, tô muito preocupado com você. Então ele dá alguns sinaizinhos, mas depois na continuação acaba não evoluindo neste sentido. E ele então fica em torno dessa questão, que na psicanálise tem um pouco a ver com o que eles chamam de transferência, né? Que faz parte da técnica mesmo de tratamento, mas cujo objetivo é tratar a pessoa, quer dizer, ajudar a pessoa a superar as suas carências e dependências, né? Se você sente que isso não está acontecendo, talvez o mais conveniente para você seja realmente interromper esse trabalho, porque aqui existem alguns complicadores. O fato de não ter a remuneração cria uma condição em que parece que você tem uma dívida, né? Fica mais complicado para você por causa disso. De todo modo, eu francamente não vejo isto fazendo bem e nem ajudando você a evoluir. A fibromialgia é um problema complicado, ninguém sabe muito bem como é que trata, ninguém sabe se tem com depressão ou não, e ninguém sabe também se é psicológico, né? A verdade é que é uma dessas coisas que ainda vamos ter que esperar para saber muito bem os detalhes. É uma coisa que há de ser ainda melhor avaliado. De todo modo, é uma situação delicada opinar desta maneira, mas eu, do seu lugar, eu tenderia a me afastar, porque aqui você não está tendo continuidade e solidez para um tratamento
de qualidade. O fato de não pagar complica, especialmente quando existem essas coisas de envolvimento afetivo também. Muito obrigado pelo seu telefonema. E temos aqui uma ouvinte que não quis se identificar, que escreveu o seguinte: doutor, tenho uma filha de 14 anos e há um ano descobri que ela rouba dinheiro das gavetas e da minha bolsa. Quando soubemos que era ela quem pegava o dinheiro, eu e meu marido resolvemos segui-la e a vimos gastar parte do que foi roubado em bijuterias e doces. Somos de uma família humilde e nem tudo que minha filha quer ela pode ter, mas sempre demos a ela tudo o que precisa. Conversamos com a garota e ela parecia ter compreendido o erro que cometeu. Porém, tempos depois o dinheiro voltou a sumir. Às vezes tenho vontade de lhe dar uma surra, mas receio que o seu comportamento seja uma doença e que a violência apenas piore a situação. Fico me perguntando, onde foi que eu errei, o que faço? Então, minha cara ouvinte, na realidade eu não acho que você deva fazer esta pergunta, onde foi que você errou, e muito menos atribuir qualquer tipo de responsabilidade a você, ao seu marido, que são pessoas, pelo que eu entendi, trabalhadoras, honradas e que tentaram ao máximo agir com firmeza em relação e com rigor até na educação desta filha. Acontece que existem algumas criaturas que são mais difíceis de educar. Umas criaturas que não tendo medo, né, justamente a falta de medo, e não impede que se constitua realmente um genuíno freio externo, quer dizer, medo de represálias, medo da reação das pessoas, e acaba também dificultando a formação de um sentimento de culpa, que seria um medo mais interno mesmo, e que leva as pessoas a ter uma conduta moral mais rigorosa, mais de acordo com os que ela incorporou como sendo dela. Aquelas que têm medo sempre não incorporam o valor, mas pelo menos têm, por medo, algum tipo de freio. Quando não existe medo, são pessoas meio destemidas, e isto é inato, então a educação se dá com muita dificuldade. E, efetivamente, às vezes não é possível conseguir atingir o objetivo, mesmo a não ser que se a criança ou adolescente pudesse verdadeiramente encontrar um outro caminho para se limitar moralmente, que viesse da sua inteligência, do seu bom senso. Porque essa menina, de alguma maneira, tem que ser instruída para o fato de que ela, se não aprender a se conter e a se controlar, ela vai ter um final muito desagradável, um destino muito negativo. Não é? O freio tem que vir, no caso dela, da razão. Agora, ela finge que compreende, passa a impressão de que está sendo efetivamente educada, e na realidade ela só faz cara de arrependimento, porque não tem verdadeiro sentimento de culpa. Então, e nem de medo. Também não adianta nada da surra. Né? Talvez aqui a conduta seja uma busca de um trabalho psicológico, por mais difícil que seja, sempre com a finalidade de ver se desenvolve um sentimento moral derivado da razão e do bom senso de uma menina que, tendo essa boa condição familiar, deveria evitar, vamos dizer assim, um caminho, vamos dizer assim, ligado a roubo depois, mais tarde, inclusive fora de casa, que poderá encaminhar a vida dela para coisas desastrosas e muito desagradáveis para o futuro dela. Muito obrigado pelo seu e-mail. No Divã do Gicovati tem produção de Diego Matoso e Alessandra Dias. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Jair Zúculo, a direção nacional do jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.